Olá pessoal, para mim é boa tarde, espero que os camaradas estejam bem, porque eu estou também. Bem, eu queria abordar neste vídeo um tema que é caro para todos nós e é caro para mim porque eu sou falando do ponto de vista do identitarismo estadunidense, eu sou um afrodescendente, eu sou um ítalo-descendente, eu sou um luso-descendente. Se as minhas ancestralidades passam pelos europeus, italiano e português, também passa pela ancestralidade africana. Então eu sou um mestiço. Eu não concordo com o termo negro, eu não sou negro e também não sou preto, e muito menos eu sou branco. Eu sou aquilo que o José Bonifácio almejava, uma sociedade majoritariamente ou na sua maioria esmagadora de mestiços. E o que o Darcy Ribeiro dizia que mestiço é que é bom. Então, eu não sei do censo atual, porque ainda não tem novas pesquisas sobre isso, mas o problema todo é que os brasileiros não sabem como se declarar, se são brancos, se são pretos ou se são mestiços. Pode ser uma firula etimológica, uma firula semântica, uma firula filosófica, a firula que quiserem dizer que eu possuo. Mas o dado é que o termo negro, ele não é um termo correto para designar a pessoa de pele preta ou para designar os africanos que cá vieram obrigatoriamente, forçadamente, coativamente, coercitivamente como escravizados. Por quê? Porque a palavra negro ela tem duas origens. No níger latino, no níger que vem do latim, que quer dizer pele escura, e negro. E uma origem grega, cuja palavra é necros, que quer dizer morte, que quer dizer tudo aquilo que está relacionado à morte, à despersonalização, à destruição. Então, a palavra necros deu origem à necromancia, à necrofilia, à necrópsia, tudo aquilo que está relacionado à morte e tudo aquilo que está relacionado a algo ruim, como, por exemplo, denegrir. Denegrir quer dizer tirar a qualidade de um indivíduo. Você está denegrindo a minha qualidade de cantor, ou seja, você está diminuindo, você está desfazendo, você está destruindo, você está matando a minha qualidade de cantor, o que quer que seja. Por que que eu estou fazendo essa relação do níger, que vem do latim, negro, que quer dizer de pele escura, e necros, que vem do grego, que quer dizer negro, morte? É porque os comerciantes de escravizados, quando eles começaram a negociar os africanos escravizados como objetos de negócios para a América espanhola, América portuguesa e América inglesa, esses traficantes chamavam os escravizados de negros por serem imundos, por serem indivíduos
sem alguma personalidade. Tanto é que 1755, quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas daquilo que nós chamamos de Brasil, mas era América Portuguesa, o outro ato do Marquês de Pombal foi proibir que os índios fossem chamados de negros. Por quê? Porque Marquês de Pombal não queria confusão, porque a palavra negro, naquele exato momento, no século XVIII, estava, aliás, no século XVIII não, dos séculos anteriores até aquele momento, 1755, século XVIII, a palavra negro estava associada à ideia de imundo, à ideia de inimigo, à ideia de uma pessoa morta, porque era despersonalizada, ou seja, a tudo aquilo que não estava no universo humano. Agora, eu confesso a vocês que eu ainda não pesquisei por que se trocou no processo histórico, né? Por que o movimento negro ou algum movimento de brancos trocou o termo preto por negro? Porque se nós lermos vamos dizer assim, os romances, os contos, as crônicas, os anúncios nos jornais da época, toda a literatura do século XIX ou do século XVIII, os escravizados são denominados de pretos. E os libertos também são denominados de pretos. Quem são os libertos? São os africanos alforriados ou aqueles descendentes de escravos pretos que nasceram aqui e que por algum processo eles se libertaram, compraram a sua liberdade ou receberam como presente a liberdade de algum senhor ou já nasceram propriamente livres, como muitos pretos no Brasil. Porque a escravidão no Brasil ela tem que ser estudada não como um bloco monolítico, mas o Brasil tem diversas escravidões. Tem a escravidão no sul, tem a escravidão no sudeste, tem a escravidão no norte, tem a escravidão no nordeste, muito embora não existia esses termos sul, sudeste, norte, centro-oeste, não. O que havia era norte e sul. Então, hoje, por especificidade, nós temos que estudar que a escravidão no Rio de Janeiro foi muito diferente da escravidão de São Paulo, em Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná e em todas as províncias à época. Por isso que, vamos dizer assim, o Rio de Janeiro é, talvez a meu juízo, a cidade, talvez Salvador também, mas eu não conheço muito bem Salvador, mas o Rio de Janeiro talvez seja a cidade mais mestiça da Federação do Brasil. E, portanto, esse chamado racismo, ele é um tanto quanto diluído. Então, o termo negro, a meu juízo, é um termo incorreto para eu denominar uma pessoa que tem a pele preta, até porque o termo preto é antônimo de branco, assim como o termo branco é antônimo de preto. Então é uma extrema loucura o movimento negro se intitular como movimento negro. Na verdade, deveria se intitular como Movimento para a Emancipação dos Brasileiros Pretos. Movimento negro, que negócio é esse? Não tem sentido semântico, não tem sentido etimológico, não tem sentido gramatical, não tem sentido político
essa expressão movimento negro. Não existe. É movimento de emancipação dos pretos e pretas brasileiros. Só isso. Agora, daqui a pouco vão querer também mudar a gramática, porque vocês sabem que quando tiver um substantivo feminino e substantivo masculino, no plural vai para o substantivo masculino. Por exemplo, movimento de homens e mulheres pretos, mas daqui a pouco eles querem que modifique para pretos, né? Como agora tem todos, ou todos, sei lá, não pode falar nem mais todas, não pode falar nem mais todos, tem que falar todos para incluir os gays, para incluir as mulheres e para incluir os homens. Isso é uma verdadeira barafunda. Eu quero ver escrever isso numa prova, né? Eu quero escrever isso numa prova, porque eu tive um colega que era do movimento preto, que ele usava bandana, mas quando ele foi fazer comigo um concurso para o mestrado em ciência política, ele foi vestido de branco bonitinho, né? Tirou a bandana, penteou o cabelo e foi bonitinho. Bem, mas vamos para lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui algo interessante. Este é um livro muito bom do embaixador Alberto da Costa e Silva, a enxada e a lança, retratando a África antes dos portugueses lá chegarem. É um livro muito legal. Outro livro também bom é o Reino Negro de Palmares, Mário Martins de Freitas. Também é um livro muito interessante, ok? Tem um outro livro também que é bom, Retalhos Africanos na Linguagem da Língua Portuguesa. Também é um livro legal. Outro livro também legal é Estudos Afros Brasileiros, Roger Bastide. É um antropólogo francês que foi professor na USP na década de 30 e 40. Outro livro legal é Sankofa, organizado por Elisa Larkin, também muito interessante. Outro livro muito legal é O Plano e o Pânico, de Maria Helena Machado. Outro livro também muito legal é Coroas de Glória e Lágrimas de Sangue, de Emília Viotti. Muito legal também. Outro livro também bom é O Negro Brasileiro, Arthur Ramos, ok? Esse também comete o mesmo erro de chamar preto de negro. Tem outro livro também bom aqui, que é de Nari Nasseré, Negros de Cedro. Muito legal também. Outro livro também bom é Da Escravidão ao Trabalho Livre, de Maria Lúcia Lamounier. Outro livro também legal é As Marcas da Escravidão, Heloísa Toller Gomes. Outro livro legal também, de Beatriz Góes, Vovô Nagô e Papai Branco. Tudo num marco assim, antropológico. É o que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar história mergulhada em questões antropológicas, porque eu acho que a antropologia, concordando com o meu amigo e filósofo Jadir Antunes, o que nós temos que estudar mesmo é antropologia para compreender o Brasil, mas não antropologia descolada das outras ciências, mas antropologia como ciência nuclear e as outras gravitando em torno dela, como economia, ciência política, sociologia, a filosofia, a geografia, a história, para municiar a antropologia de dados para que ela possa trabalhar. E este livro aqui é do Abdias de Nascimento, que ele ficou de me dar um autógrafo. Abdias de Nascimento foi vamos dizer assim,
um camarada muito importante dentro do movimento de emancipação dos pretos brasileiros. E eu conheci Abdias do Nascimento na época que eu militava na juventude socialista do PDT. E eu me lembro que eu estou ficando velho mesmo, já fiquei velho. O Abdias do Nascimento, ele era um orador aguerrido, um excelente orador, uma inteligência brilhante e um excelente orador. E ele foi senador pelo PDT, porque ele se candidata como suplente do Saturnino Braga, que se candidatou em 1982, mas abriu mão do Senado para se candidatar a prefeito em 1985 pelo PDT. Ao ter ganhado o pleito, o Abdias do Nascimento, que era suplente do Saturnino, se torna um senador pelo PDT. E o engraçado é que o Abdias do Nascimento, ele era um preto aguerrido, um orador aguerrido e que falava da negritude. Pois bem, quando eu ganhei este livro do meu grande, estimado e ídolo Abdias do Nascimento, ele falou assim: pegue com a minha esposa, Trota. Eu fui pegar. Quem era a esposa dele? Uma estadunidense linda, uma loira de olhos azulzinhos. Aí eu fico pensando, né? O movimento negro no Brasil é muito doido. Quer defender a negritude, mas, ao mesmo tempo, se casam com mulheres brancas. Tem algum problema quanto a isso? Não. Eu me casei, mas não me veio com esse papo de negritude, pô. Não me venha com esse papo de negritude. Porque se é negritude, o preto tem que se casar com a preta. Necessariamente. Como nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, algumas comunidades pretas, essas comunidades são contrárias aos casamentos entre pretos e brancos e aos casamentos entre pretos e mestiços. Sobretudo os mestiços derivados da relação entre pretos e brancos. Aqui no Brasil não tem isso. Tá certo? Até porque racismo se define como uma política de Estado contra uma minoria étnica. Pode ser um racismo tipo nos Estados Unidos, que é segregacionista. Aliás, que é segregacionista, mas que convive. Como é que é um segregacionismo que convive? Por exemplo, a piscina, ela de manhã é para preto. Aí troca a água. Aí à tarde é para brancos. Aí tem os banheiros, pretos, black, e banheiros white, para brancos. Então, os Estados Unidos tinha esse racismo segregacionista, mas ao mesmo tempo era um segregacionismo que não isolava o preto numa comunidade, como foi o racismo na África do Sul, em que excluiu o preto do convívio do branco, a não ser para trabalhar para os brancos. Tanto é que na África do Sul tem aqueles famosos guetos, onde moravam os pretos. E nas cidades mais importantes da África do Sul, os pretos não moravam. Então se tem muitos racismos pelo mundo afora. Agora, o Brasil não pode ser chamado de um país onde há racismo, porque não há uma política de Estado. Não tem nenhuma norma jurídica que diga que haja grupos minoritários inferiores a outros grupos majoritários. Porque se tem um grupo majoritário no Brasil,
Este grupo é o grupo dos mestiços. Se tem grupos minoritários no Brasil, são os grupos de pretos e de brancos. Isso tem que ser percebido. Porque, deixa eu pegar aqui, deixa eu trocar de óculos para fazer uma leitura razoável para vocês. Eu tenho aqui em mãos, na outra tela, a lei 1390, de 3 de julho de 1951, do senador Afonso Arinos de Melo Franco, que era um senador da UDN. Esta norma jurídica, ela cria um artigo dentro das leis de contravenções penais para dizer que o racismo era uma contravenção penal. Ok? Mais tarde, em 1989, Caol, que era um deputado preto do PDT, ele é autor da lei 7.716 de 1989, com base, vamos ver aqui, no artigo 5º, inciso 42 da Constituição. O que diz o artigo 5º da Constituição caput? Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, país com P maiúsculo, que é Brasil, tá certo? Para designar que país é esse, país o Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime deixa eu ler direito, inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E com base neste inciso é que o velho Caol, que já faleceu, ele é o autor da lei 7.716, que vai combater as práticas raciais, entendeu? Porque a lei, ela diz bem claro, deixa eu ver se eu entro aqui na lei. A lei, ela diz bem claro, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. Por quê? Porque o Caol sabia que não havia racismo no Brasil, porque ele, Caol, negão, pretão, estava elaborando uma norma jurídica justamente para que o Estado brasileiro pudesse ter ferramentas jurídicas, políticas, coercitivas, punitivas, para o quê? Para enquadrar os crimes de natureza racial, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aqui tem essa, que é muito importante. Olha só, artigo 1. Serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito a qualquer... É discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, se você discriminar um árabe, como esses bobocas bolsonaristas andaram fazendo aí, é um crime inafiançável. Só que quando chega lá na delegacia, não, vamos fazer um acordo, não é nada disso, e piriri, e claro, né? Porque as meninas, esses bolsonaristas, eles são assim, tipo alguns policiais. Eles são valentes quando eles estão em conjuntos, quando eles estão juntos. Agora, quando eles estão
sozinhos, ou cada um para o seu lado, eles dão bom dia, boa tarde, falam direitinho. Agora, quando estão em bando, aí eles são valentes, são truculentos. E olha, quem está falando para você aí é um cara de 1,10 m, que sou eu, tá certo? Esses bolsonaristas, eles são violentos quando eles estão juntos. Agora, quando eles estão sozinhos, e eles me tratam bem e tudo. Me chamam de professor, me chamam de intelectual. Agora, quando eles estão nas redes, como é que é? As pessoas chamam de redes sociais, mas são nas redes digitais, né? Outra bobagem, redes sociais, quer dizer, não estudaram o Max Weber, quando fala que da questão da sociabilidade como intencionalidade do indivíduo. Aí eles ficam falando que Facebook é uma rede social. É rede digital, você nem sabe quem são as pessoas com as quais você dialoga lá digitando o seu texto. Então vamos lá. Voltando. Então, não existe racismo no Brasil porque a sociedade brasileira dispõe de ferramentas jurídicas, políticas, punitivas para combater esses crimes que a lei K.O. ela elenca. E você não tem isso nem nos Estados Unidos. Você não tem isso nem nos Estados Unidos. Você não tem na Constituição dos Estados Unidos e você não tem leis federais como a lei K.O. que tem uma abrangência em todos os estados. Porque é preciso estudar a história dos Estados Unidos, que a esquerda brasileira não estuda, porque a esquerda brasileira, acho que ela não estuda nada. Entendeu? Porque a esquerda brasileira, eu acho que ela tem medo de estudar alguma coisa, porque se ela passar a estudar alguma coisa, ela vai se convencer que ela tem narrativas, que ela tem discursos, que ela tem, como é que eu posso dizer, versões. E essas narrativas, versões e esses discursos não estão ancorados na realidade. Porque acontece o seguinte, deixa eu aqui explicar para vocês. Os Estados Unidos, eles são constituídos por comunidades. Por exemplo, nos Estados Unidos tem bairros, tem cidades de ítalos descendentes, de afros descendentes, de hispânicos descendentes, de luso descendentes. Né? Tem cidades nos Estados Unidos que a placa é o seguinte: se você for preto, se você for judeu, se você for de origem italiana, você não é bem-vindo. Claro que a Federação Brasileira não comporta isso, mas a Federação Americana comporta. Por que a Federação Americana comporta? Porque a federação no Brasil, ela nasce do Estado unitário. O que é um Estado unitário? Foi aquele Estado brasileiro que vigorou pela Constituição de 1824, que foi a Constituição de Pedro I, de 1824 a 1890, quando foi outorgada, né, a Constituição provisória por Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente provisório. Uma Constituição elaborada pelo Ministério com a lavra do Rui Barbosa. Então, esse Estado unitário, o que significava esse Estado unitário? Havia províncias, mas essas províncias, os presidentes não eram eleitos, eram nomeados pelo imperador. Por quê? Porque isso vem de um ato institucional à época que o Dom Pedro I era o príncipe regente. E ele, por orientação do velho e sábio, que a esquerda ignora, que a esquerda maltrata, que é o José Bonifácio. Que o José Bonifácio, ele aconselha Pedro I a criar o quê? A criar para cada estado, né, do reino português, vamos dizer assim, da América Portuguesa, um procurador.
um procurador que fosse fiel a ele. Quem? Pedro I. Que nós sabemos que não existia este Brasil político. O que existia era um Brasil cultural. Mas não existia um Brasil político jurídico. Tanto é que Gonçalves Ledo foi um representante do Rio de Janeiro nas Cortes de Lisboa. Que Cipriano Barata, um grande revolucionário liberal, baiano, um pensador, ele era representante, né, da Bahia nas Cortes de Lisboa. Regente Feijó, que eu já falei para vocês em outro vídeo, que foi o primeiro brasileiro a ser eleito diretamente para um cargo para comandar um império, naquela vacância que foi a regência com a abdicação do Pedro I, por volta de 1831, até a maioridade do Pedro II, que aí eu não sei se é 1840 ou 1844. Depois vocês me corrijam aqui embaixo. Eu acho Pedro I, ele nasce em 26, eu acho que ele é com 14 anos, isso é 1840. Ele nasce por volta de 24, 25, né? Até porque a imperatriz leopoldinense, a mãe dele, morre em 1826. Isso. Dom Pedro I, acho que nasceu em 1825, por aí, 26, 24, sei lá. Então é 1840. Em 1840 ele sobe ao trono com 14 anos de idade, para apacentar as guerras civis. As guerras civis que no Brasil nunca foram da mesma dimensão da Guerra Civil Americana de 1861, porque foi guerras localizadas, né? Diversas guerras promovidas pelas oligarquias, que nós chamamos de estaduais, mas oligarquias provincianas ou provinciais, como por exemplo Sabinada, Balaiada, Conjuração, como é que é? Aquela outra confederação do Equador e tantas outras. O Levante dos Farrapos, a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, etc e tal. Então, nesse período, o Estado era unitário. O que era o Estado unitário? Ele não é dividido em federações. Há um Estado que ele é centralizado no poder central. Nesse caso, era na figura do imperador. Ok? Então, o Brasil, vamos dizer assim, a inteligência de José Bonifácio, ao constituir a monarquia e não a república, foi para manter esse território gigantesco que o Brasil tem. Inclusive, San Martín, que foi um grande general e líder da independência da Argentina, do Chile e de outros pequenos estados, como Colômbia, como Venezuela, Peru, San Martín, ele escreve dizendo que os crioulos, né, espanhóis, ou seja, quando a América Espanhola proclamou a sua independência, ela cometeu um erro que o Brasil não cometeu. Ela se esfacelou em pequenas repúblicas. Já dizia San Martín lá nos anos de 1830, 1840. A América Espanhola pagará um preço econômico muito caro, porque são estadistas, né? Estadista pensa diferente. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Ciro Gomes, não é Sarney, não é Fernando Henrique Cardoso, cujo cérebro cabe dentro de um alfinete, dentro da cabeça de um alfinete. Esses indivíduos não têm uma visão de nação, não têm uma visão de futuro. E nem de passado. Nem de passado. Um estadista tem que ter uma visão de passado para compreender o presente, para diagnosticar e passar uma receita para o futuro. Esses caras não têm. Nenhum deles tem. Então,
Só que o José Bonifácio, o Pedro I, já pega essa administração portuguesa centralizada no Rio de Janeiro, né? Porque o vice-reino no Brasil, o vice-reino do Brasil ficava no Rio de Janeiro, onde ficava centralizada a administração pública dos interesses portugueses na sua colônia Brasil. Então, tanto é que no preâmbulo da Constituição de 1824 está escrito o seguinte, que Dom Pedro I, ele é defensor perpétuo dos povos do Brasil. Quem são esses povos do Brasil? São todos pretos, brancos, indígenas, libertos e mais especificamente, sergipanos, alagoanos, pernambucanos, fluminenses, paulistas, mineiros, rio-grandenses, paranaenses e por aí afora. Entendeu? Por quê? Porque o Império, ele unifica o território Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Ok? Isso é importante. A Constituição de 1890 e depois a Constituição de 1891 transforma o Brasil de um Estado unitário para um Estado federado. O que é um Estado federado? É uma federação em que tem um governo central que detém, que comanda as Forças Armadas, que imprime a moeda, e que é o soberano em relação aos outros estados, em relação aos estados estrangeiros, às relações internacionais, mas internamente cada estado federado tem a sua Constituição e a sua autonomia. Mas se nós compararmos as autonomias dos Estados Unidos com a dos estados brasileiros, lá a autonomia é maior. Por quê? Porque a federação nos Estados Unidos, ela não nasce de cima para baixo. E ela não nasce de dentro para fora. A federação nos Estados Unidos, ela nasce de baixo para cima e de fora para dentro. Ok? É uma força centrípeta. Entendeu? Não é uma força centrífuga. Acho que eu estou certo, né? Não é uma força centrífuga, é uma força centrípeta. Tá certo? A união, ela vai, vamos dizer assim, os estados, eles vão se unindo inteligentemente para quê? Para construir um grande país. Porque quando foi assinada o acordo de paz entre os Estados Unidos da América do Norte e a Inglaterra, os Estados Unidos se declararam uma confederação. O que isso significa dizer? Os estados são independentes. Pronto, são independentes. Ponto. Eles são estados, pega lá o estado de Nova York, o estado da Virgínia, são estados de Massachusetts, de Filadélfia, eles são independentes. Tem exércitos próprios, tem presidentes próprios, isso, tarará, próprios. Só que de 1783 de 1783 a 1786, houve problemas do ponto de vista econômico, problemas do ponto de vista militar, e foi convocado um congresso. E esse congresso foi até presidido pelo George Washington. Mas só que já estava havendo um debate muito grande, tanto é que nós temos muitos textos daquele período, textos de Hamilton, texto de Madison, texto de John Jay, texto de John Adams, que defendem a federação. Ou seja, aqueles estados independentes abririam mão da independência, da soberania, e que essas soberanias fracionadas seriam colocadas numa soberania
na União e que esses estados teriam o máximo de autonomia possível, desde que estas autonomias não colocassem em risco a unidade da federação. Por quê? Porque ali tinha estadistas, né? Ali tinha estadistas. Porque eles pensaram o seguinte, olha, se você pegar os Estados Unidos, é só aqui, ó, as 13 colônias, elas estão no nordeste dos Estados Unidos. Elas são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então, quando você olha as 13 colônias, os estadistas percebem, nós seremos engolidos pela França, que está aqui na Louisiana. Nós seremos engolidos pela Espanha, que tem aqui os seus territórios, porque a Espanha ela tem colônias que vão da Patagônia, do extremo do extremo da América do Sul até o Canadá, hoje que nós chamamos Canadá, porque os Estados Unidos foram comprando territórios, foram guerreando, foram trocando, foram conquistando belicamente, como conquistaram 40% do território mexicano, como também guerrearam contra os espanhóis, não guerrearam contra os franceses, que eles não eram idiotas, mas acabaram comprando a Louisiana e depois eles fracionaram a Louisiana em pequenos territórios, porque Napoleão Bonaparte queria grana para... Quem comprou a Louisiana foi o Thomas Jefferson. Napoleão queria dinheiro para travar guerras contra a Inglaterra, então sucessivamente. Então o que acontece? Esta federação estadunidense, ela é constituída de fora para dentro. Então o que se tem ali são comunidades que devem ser respeitadas, porque essas comunidades foram que criaram os Estados Unidos da América do Norte. Ok? Porque se nós estudarmos os Estados Unidos da América do Norte, com licença, nós encontraremos registros de centenas de famílias se deslocando de muitos lugares da Europa e criando cidades. Ou também tem as comunidades religiosas, os quakers, os mormons e outras denominações cristãs. E isso se justifica falar a comunidade dos pretos, a comunidade disso, a comunidade daquilo. O Brasil não tem isso. A nossa história não tem isso. Diga para mim, qual é o bairro italiano que existe no Rio de Janeiro, né? Uma vez que a minha família paterna é descendente de italianos. Tinha lá os italianos no bairro de Santa Teresa. Tinha lá uma comunidade chamada Comunidade Calabresa no Rio de Janeiro. Onde é que está essa comunidade calabresa? Só deve estar no papel, porque não tem nem uma cadeira e uma mesa com um papelzinho escrito: aguarde que eu sou um membro da comunidade calabresa, e foi ele tomar um cafezinho e jogar no bicho e já volto. Não tem isso. Não tem isso porque não é da natureza do português criar essas facções. A colonização brasileira não foi assim nessas facções. Assistam ao filme Joaquim, em que o cineasta levou 15 anos estudando tudo que ele poderia conhecer sobre o Tiradentes, né? Porque o historiador, ele não está só preocupado em ler livros. Historiador, eu leio livro porque eu não sou historiador, mas o historiador não. O historiador, ele tem que ler livros, ele tem que buscar as tradições orais, ele tem que buscar as fontes primárias, né? As cartas, os documentos que estão por aí nas igrejas, que estão por aí nos cartórios, que estão por aí nos fundos das casas. Não foi
descoberta agora uma caixa com cartas da Olga Benário para o Luiz Carlos Prestes? Olha só que material rico para compreender o diálogo do Prestes com a Olga e da Olga com o Prestes, o que eles discutiram das estratégias erradas ou das suas relações pessoais, dos seus sentimentos, o que quer que seja. Isso é fantástico. Então, o historiador tem ali o quê? Uma fonte primária. Agora, esses historiadores que estão por aí, historiadores de Facebook, historiadores, alunos que se formaram em história e que se dizem historiadores que leem livros. Historiador, ele não lê livro só. Os historiadores que são formados nas universidades e que fazem doutorado em História, eles reclamam do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, ele é um compilador de fontes, ele é um compilador de livros. E vocês também são compiladores de livros, porque raramente vocês fazem trabalhos de campo. Historiador tem que fazer trabalho de campo. Se ele quiser estudar a escravidão em Minas Gerais, ele tem que morar em Minas Gerais para conversar com os velhos. Porque os velhos, eles são donos da tradição oral. Eles são repositórios da tradição oral. O que o meu avô falou, o que o meu tataravô falou, o que a minha bisavó falou, aquilo tudo está guardado. Estão os documentos dentro da igreja, dentro das igrejas, dentro das bibliotecas. Tem bibliotecas que não são pesquisadas naquelas, vamos dizer assim, naquelas igrejas, bibliotecas que livros que eram contrabandeados, porque Portugal impedia, né? O reino fazia vista grossa para os livros que circulavam no Brasil. Tanto é que Tiradentes, ele se converte ao pensamento republicano e a conjuração, Inconfidência é o cacete, a conjuração mineira. Inconfidência é um termo português, tá? É uma inconfidência contra Maria I, mas nenhum brasileiro pode chamar aquele movimento de confidência, tem que chamar de conjuração, tem que chamar de um movimento revolucionário, de um movimento de emancipação. Agora ficam aí esses identitários que são de direita, esses identitários, eles são sustentados por uma rede de milionários americanos. Eu acho que vocês deveriam entrar nos blogs, aliás, no blog e nas entrevistas que o Pepe Escobar, que é um grande jornalista internacional, tem, em que ele explica, né? Até membros do PSOL, até a Marielle era ligada à Ford Foundation, não é isso? A Marielle do PSOL era ligada à Ford Foundation. Então tem que ficar atrás com o PSOL. Como é que um partido de socialismo e liberdade, ele tem nos seus quadros membros que recebem dinheiros dessas fundações estadunidenses? E quais são os objetivos dessas fundações estadunidenses? Qual o objetivo dessas fundações? Criar confusão no Brasil. Como o Brasil não interessa ter uma, vamos dizer assim, uma luta mais incisiva, não interessa ter um conflito bélico com o Brasil, porque essa porcaria aqui explode, e depois como é que eles vão dominar esses pequenos territórios que vão se transformar em republiquetas? É melhor que o Brasil continue unido, né? Aí você domina ideologicamente. Você domina por meio do pensamento, domina por meio da música, domina por meio da pintura, domina por diversos tipos de meios. E um meio eficaz é o movimento identitarista, que agora querem derrubar as estátuas dos bandeirantes. Esses bandeirantes eram mamelucos, esses bandeirantes eram filhos de índio, eles queriam caçar índio. Pô, você que é identitário,
Não é isso? Você que é homem identitário, você não toma os seus vinhos, os seus uísques para sair à noite para caçar mulher? E você identitária, você não gosta de ir para balada para caçar homem? Não é isso? Não tem nenhum problema. Você caça homem e você caça mulher, você caça mulher e você caça homem, que é problema seu. Mas na época se caçava índios, porque os índios se caçavam entre si. Ai, meu Deus do céu, esse é o problema. A nossa esquerda, aquela que quer compreender as coisas, elas acabam entrando no discurso identitário. Por exemplo, a escravidão, que os escravizados, os escravos que os europeus compravam na África, eram escravos já escravizados por outros grupos étnicos de pretos africanos. Porque, como diz o Costa e Silva, a lança e a enxada e a lança, quando os portugueses chegaram na África, já encontrou escravidão. Na Grécia Antiga tinha escravidão, em Roma Antiga havia escravidão. Na Grécia Antiga em Atenas havia escravidão de ateniense sobre ateniense. Foi Solon, depois de uma porradaria homérica entre os escravos, que foi assim, muitos, porque a escravidão se deu por dívida. Aí o Drácon, que foi antecessor, Drácon, né? Por isso que vem lei draconiana, lei férrea. Drácon, quando ele chega, né, ao poder, quando ele se torna o legislador em Atenas, ele resolve o problema daqueles que são insolventes, ou seja, você não pode pagar a B? Não, então você se tornará escravo, seu filho, sua mulher, quem quer que seja. Só que, no processo histórico, aumentou muito o número de insolventes e aquele que se via como insolvente no futuro, ele percebeu, eu me tornarei escravo. Então houve uma porradaria imensa e Solon foi elevado à condição de um creonte, ele foi elevado à condição de um legislador, e ele cria uma lei. O termo creonte eu não sei se é bem próprio não, tá? Mas vamos colocar aqui. Ele é elevado à condição de legislador, cria uma legislação e a primeira coisa que ele faz é abolir a escravidão de atenienses sobre atenienses. Ficou claro, tá isso? Então a escravidão, ela é muito mais antiga do que se supõe. É só nós lermos a Bíblia, né? É só nós lermos como os judeus se tornam escravos no Egito e como que eles saem, né? E tem escravos também, eles saem de lá com escravos. É uma coisa interessante, os judeus são escravos que têm escravos no Egito. E quando eles saem do Egito, eles saem com os escravos. E não mente, vai lá, leia lá, Êxodos, tá certo? Leiam lá Números, tá lá tudo direitinho, tudo bonitinho lá. Os judeus, eles não omitem nada. Então, essa ideia de comunidade no Brasil, ela não tem sentido. Por que ela não tem sentido? Porque a colonização portuguesa foi uma colonização de vamos dizer assim, claro, que houve guerra contra os índios, claro, que houve guerra contra os pretos africanos, claro, mas se nós olharmos a nossa cultura, a civilização, a colonização portuguesa foi uma colonização de emancipação. Emancipação não, uma colonização vamos dizer, de assimilação. Porque muitos senhores de engenho, eles permitiam que os pretos à noite manifestassem a sua religiosidade através de cantos, através de danças e através de festas. Onde é que eu vejo isso? É só nós lermos também, não os historiadores brasileiros, a literatura brasileira.
tem um livro do Macedo, Vítimas Algozes. Leiam esses contos, do Macedo, Vítimas Algozes. Leiam também os livros escritos, vamos dizer assim, as cartas, as memórias escritas pelos aventureiros europeus que viajaram pelo Brasil à época, que eles vão narrar os costumes, a relação entre pretos e brancos. Então, voltando àquele filme do Joaquim, uma coisa interessante, numa determinada manhã, o escravo do Joaquim acorda o Joaquim, aí o Joaquim acorda, esconde o livro, ele dorme com o livro, ele esconde o livro, e ele ouve a voz do escravo dele. E o escravo dele fala o seguinte: ô seu Joaquim, pois não, eu queria fazer um pedido ao senhor. Fale, homem, qualquer pedido. A minha esposa gostaria de vir aqui conversar com o senhor para comprar a minha liberdade. Só que o filme não diz se a mulher dele é branca ou preta. Se for preta, como é que essa preta tem dinheiro em Minas Gerais para comprar a liberdade do marido dela? Essa preta, ela pode ser escrava ou não. Escravizada ou não, mas de qualquer forma ela tem dinheiro. E como é que ela adquiriu como é que ela adquiriu dinheiro, ouro? Como é que ela adquiriu riqueza para comprar a liberdade do seu marido? Agora que é interessante, ele dorme na casa da esposa. Quando termina o trabalho, ele vai para a casa da esposa e volta para prestar serviços ao Joaquim a partir das 6 horas da manhã. Que escravidão é essa? Entendeu? Não é relativizar no sentido de afrouxar, tem que dialetizar. O que é dialetizar? Tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Entendeu? Então, eu conversando com o Rafael, que esse vídeo foi um vídeo estimulado pelo Rafael. Rafael é um camarada muito legal, ele tem 29 anos, ele fez história, mas ele é técnico em informática, ele que me ajuda aqui. Ele está toda hora vindo aqui, toda hora eu mexo aqui, acabo criando problemas para mim mesmo. E o Rafael é pretão, católico, pretão, etc e tal, né? Não deveria sê-lo, mas é. Não deveria sê-lo porque a Igreja Católica fez muito pouco para combater a escravidão. Mas olha aí, como é que você tem um rapaz que é formado, que tem formação técnica informática, que tem diversos tipos de formação técnica, é professor de 1ª a 4ª série, né? Tem essa formação, é formado em história e é católico, sendo ele preto. É uma coisa interessante, né? Por que um preto é católico? Por que um preto ele é cristão? Por que um preto ele é protestante, ele é evangélico? Quando nos Estados Unidos as religiões evangélicas elas perseguiram os pretos violentamente, e como persegue? É porque os pretos brasileiros eles têm amnésia, mas o protestantismo no Brasil aqui, que são as igrejas evangélicas, perseguem a cultura afro. Qual é essa perseguição? A perseguição às religiões afros, a satanização das religiões afros. Por que não satanizam? Por que as religiões evangélicas não satanizam os deuses gregos? Por que não satanizam os deuses romanos? Por que não satanizam os deuses hindu? Eles acham até bonito ver um hinduísta. Eles acham bonito. Eles acham bonito conversar com os budistas, que no universo do pensamento budista não tem a figura de Deus. E nem tem a figura de céu. Uma vez eu trabalhava na Estácio e o Adiala, Júlio Adiala, meu grande camarada, não sei como é que o Adiala se coloca, vamos colocar o Adiala como negão.
Júlia de Ala, grande professor, grande camarada, tá certo? Nós não somos mais amigos por culpa dele, né? Porque nós tínhamos o WhatsApp e eu gostava de mandar mensagens para ele, mas talvez as minhas mensagens não fossem muito boas ou ele tivesse lá coisas a serem feitas. Eu gosto de conversar no WhatsApp. As pessoas que não gostam, né? Ou talvez não gostem do que eu falo, ou da minha voz, ou seja lá o que for, mas cada um que sou cada um. Então, o que acontece? O Adiala, uma vez numa reunião lá na EAD, eu, professora Juliana Dietrich, uma grande pessoa, uma grande camarada, era a nossa coordenadora, aí foi o Júlio Adiala lá fazer, né? O Júlio Adiala é um grande político, é um grande... Ele é um grande compositor no sentido de que ele compõe aquelas mediações políticas. Ele é um cara assim, no sentido de... É uma coisa legal, ele é um mediador de conflitos. Então a Juliana Dietrich me chamou para participar da reunião. Aí uma maluca lá de uma coordenadora, essas mulheres malucas que estão soltas por aí, uma feminista, foi falar que as minhas postagens, as nossas postagens sobre filosofia eram muito abstratas. Aí foi dizer que a EAD não era o Nirvana. Eu falei, olha senhora, Nirvana não tem nada a ver com paraíso, né? Nirvana, por isso que o Heidegger, né, gostava muito de estudar o pensamento budista. Porque o Nirvana é um nada. O Nirvana é quando há uma dissolução do eu. Porque o que é ruim para o pensamento budista é o eu. Eu. É que na verdade somos nós. Aí o Júlio Adiala ficou me olhando assim, porque ela era diretora. Diretora e nada Anastácio Estácio é que nem Band News. A cada 20 minutos tudo pode mudar. Não estou falando mal da Estácio, não. Eu só estou constatando essa realidade. Então, voltando aqui ao nosso assunto, essa colonização portuguesa, ela criou esse caldo cultural para os aspectos maléficos e para os aspectos não maléficos. Porque olha aqui, eu sou um miscigenado, o Adiala é um miscigenado, a Dietrich era outra miscigenada. Olha só o que nós temos, um outro miscigenado agora, outro tipo, aquela Sabrina Sato, aquele esplendor de mulher, linda, ela é resultado de japonês com brasileiro. O próprio deputado Genuíno Guerreiro, na Constituinte de 1985, do PT, um bravo guerreiro, porque o Lula era deputado de ficar fumando charuto com Fernando Henrique Cardoso em gabinete, enquanto os guerreiros eram Mário Covas e Genuíno. Esses dois bundões que viraram presidente da República, como é que eu posso dizer? Eles não tinham nenhuma ação efetiva, né? Do ponto de vista político. Era Mário Covas que liderava as oposições, o progressismo no Senado, e o Genuíno que liderava com Roberto Freire, com Paulo Ramos, que era do PDT, lá na Câmara dos Deputados. Então, se nós, o Genuíno mesmo é casado com uma japonesa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não existe esse racismo no Brasil. Claro que existe o preconceito racial. Claro que existe o preconceito religioso. Claro que existe o preconceito sexual. Claro que existem todos os preconceitos. Mas não vem do Estado. Pode vir de indivíduos que estão dentro do Estado. É que nós temos uma formação intelectual muito ruim, sobretudo aqueles que se formam em direito, porque eles confundem Estado com governo. O Bolsonaro, ele é um racista, mas ele não instituiu leis racistas, porque o Estado brasileiro não permite. É cláusula pétrea. Ficou claro? Se você chamar o seu nego safado
você é negro, você é sujo. Mantém lá o que ele falou na delegacia para ver como ele não é preso e fica lá, né, apodrecendo lá até sair a sentença e transjulgado. Se ele vai ser absolvido ou condenado. É um crime inafiançável, imprescritível, não tem prescrição. O que é não ter prescrição? Se eu chamar alguém de preto hoje, em 2020, enquanto esse preto viver, ele pode na delegacia dizer, ó, no ano tal, ele estava em 1936, né, no ano de 2020, o Wellington Trota me chamou de nego sujo, que eu era analfabeto, que eu era feio, que eu era imundo, que era um desgraçado porque eu era preto. Se eu estiver vivo em 1936, espero que não, que eu vou estar muito velho, aí então o que acontece? Eu vou ser preso. Dependendo da lei que seja lá. Deixa eu ver se o microfone vai até ali, que eu quero ver se eu pego um negócio aqui que eu esqueci de pegar para você. Para vocês. Agora, eu não sei se eu vou encontrar. É o do... Aqui tem, né? Eu esqueci de pegar para vocês, que é o do Darcy Ribeiro. Quero ver se eu encontro do Fernando Henrique Cardoso. Eu tinha separado, mas tem aqui, né? Como é que é? Os mandarins da... Agora eu não vou encontrar. Tem aqui Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Agora eu estou querendo encontrar do Fernando Henrique Cardoso. Será que eu encontrei? Deixa eu ver aqui. Né? Não, esse daqui não serve, não. Mas serve sim, tem uma questão do negro aqui, do Fernando Henrique Cardoso. Mas deixa eu ver aqui o que tem o negro. Ideias em seu lugar, do Fernando Henrique Cardoso. Tem o que mais do Fernando Henrique Cardoso que trata sobre a questão do preto no Brasil? Autoritarismo democrático. Deixa eu ver aqui o modelo político brasileiro. Até aqui também esqueci de pegar, mas tem um texto que eu não estou encontrando, que é o do Fernando Henrique Cardoso, em que ele trata muito bem desse problema. E fora também um outro que está ali, que agora eu não vou encontrar, né? Deixa eu ver se esse daqui, o do Fernando Henrique Cardoso, ele trata sobre... Está aqui, do Fernando Henrique Cardoso, que ele trata sobre a questão dos pretos, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele foi orientando de um grande sociólogo brasileiro, que foi o Florestan Fernandes, que na sua tese de doutorado ele fala sobre os pretos no Brasil. Mas... eu também, por incentivo do meu amigo Rafael, eu queria dizer o seguinte aqui para vocês, né? Queria só mais 10 minutinhos. Pixinguinha, esse livro aqui é muito bom, ó. A escuta singular de Pixinguinha. De Virgínia, eu faço confusão o nome dela, qual é? Virgínia Bessa. Também tem um clássico, né, do Sérgio Cabral. Mas é do Sérgio Cabral pai, não é do ladrão não, entendeu? Esse livro aqui ganhou um prêmio. Pixinguinha, acho que é o primeiro livro sobre Pixinguinha. Muito bom. Ele é muito descritivo, né, mas é muito bom. É valiosíssimo. O livro que tirou em segundo lugar lá num concurso feito pela Funarte. O do Sérgio Cabral ganhou. E o segundo lugar foi Filho de Ogum Bexiguento, de Marília Barbosa. E também tem um livro aqui, O Fabuloso e Harmônico Pixinguinha, do Edgar de Alencar. E tem um outro também aqui, do O Lendário Pixinga, de Sebastião Braga. Por que eu estou dizendo aqui do Pixinguinha? Por conta do quê? Não é porque eu considero o Pixinguinha um excepcional compositor, né? Porque eu não gosto muito de música com letra não, entendeu? O Carinhoso, que é uma música do Pixinguinha, que foi composta pelo Pixinguinha por volta de 26, para ele poder entrar na RCA Victor, para ser arranjador. Só mais tarde é que o Braguinha
colocou letra. A letra é até bonitinha, mas é muito fraca em relação à música. Aliás, todas as letras, até o Chico Buarque, que ao lado do Noel Rosa, Orestes Barbosa, Aldir Blanc, que acabou de falecer, estou procurando o nome aqui do Paulo César Pinheiro, Cartola, são dos 10 maiores letristas da música popular brasileira. Eu acho que eu achava o Noel superior ao Chico, mas hoje eu acho que o Chico, o Caetano Veloso também, mas eu acho que o Chico é o maior letrista. Não é o maior letrista, mas sei lá, acho que o Chico é tão gigante, mas ele é um dos maiores letristas da música popular brasileira. Quem me chamou a atenção isso na sala de aula foi um aluno meu, chamado Marcelo Paiva. Disse, não, você está errado, Trota. Aí depois, como nós fomos militantes do PDT em épocas diferentes, acho que eu sou mais velho do que ele alguns anos, que a época tinha muita diferença, né? Hoje não, ele me chamou a atenção. Por que eu estou falando sobre Pixinguinha? Porque se o movimento... não deveria haver movimento negro, mas movimento de emancipação dos pretos brasileiros. Por quê? Porque Pixinguinha, ele deveria... Veja bem. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro deveria ter dois nomes. Ou o Teatro Municipal Vila Lobos, porque o Vila Lobos era carioca, ou o Teatro Municipal Pixinguinha, porque também era carioca. Porque o Pixinguinha, eu sou só leitor de livro, tá? É que o Pixinguinha, ele é o pai da música popular brasileira. O Pixinguinha é o pai da música popular brasileira. Porque no dia, acho que é dia 3 de abril, uma coisa assim, se comemora o dia do choro, que é o dia, eu não sei se é o dia de nascimento ou o dia de morte de Pixinguinha, mas é em abril. Então, em abril, se comemora... tá aqui, 23 de abril. No dia 23 de abril, se comemora o dia do choro no Brasil, que é um erro. Pixinguinha não era compositor de choro. Pixinguinha era compositor de música. Pixinguinha tem dezenas de valsas, polcas, machiches, sambas, tangos, missas. Essa minha mesa é uma mesa da década de 40, mas ela não tem gavetas. Mas eu já tive uma mesa muito grande que eu emprestei para um amigo e ele vendeu. Você vê os amigos que eu tenho, né? Eu empresto, ele vende. Então aqui, eu não sou amigo desse desgraçado. A mesa era maior. E aquelas mesas com aquelas gavetas gigantescas, com aqueles descansos. Então, eu comprei um escritório de um senhor, ele morreu, então a filha dele me vendeu baratíssimo. Aí depois não tinha espaço, aí eu fui dando. Eu não tinha nada que ter dado emprestado ou dado aquelas mesas, aquelas gavetas assim, entendeu? Então o Pixinguinha, quando morreu, ele tinha 3, 4 gavetas com partituras. Que até hoje essas partituras não foram catalogadas. Essas partituras não foram estudadas. É que o sobrinho, que o neto dele, Viana, vai pegando alguma coisa e vai musicalizando. Ele não deveria fazer isso. Ele não deveria colocar letras. Ele deveria só pegar um arranjador para fazer um bom arranjo, o nível do avô dele, e colocar no mercado. Não tem que colocar letra na música. Tá certo? Não deveria. Então o que acontece? A Fundação Moreira Salles, ela comprou todo esse acervo do Pixinguinha. Então o Pixinguinha tem para mais de 1000 músicas desconhecidas. Que eles contaram. Entendeu? Tá certo? Músicas desconhecidas significa dizer
que essas músicas, elas não foram registradas. Pixinguinha não as tocou para ninguém. Ele compôs e guardou. Compôs e guardou. Compôs e guardou. Ok? Então, o Pixinguinha, por que eu estou falando isso? Porque tem uma estátua do Pixinguinha ao lado de um bar que ele frequentava, ali na rua, na travessa do Ouvidor. Aí colocaram uma estátua horrorosa dele tocando um sax. Mas ele se imortaliza não pelo sax, mas pela flauta. Eu conheci um dos maiores flautistas do Brasil, que é o Altamiro Carrilho, lá em Copacabana. O Altamiro falava, não, o Pixinguinha tem que ser repensado, ele tem que ser revisto como o maior gênio da música popular brasileira. E quem fala isso é um flautista, né? Ele tinha um programa na rádio MEC FM, que era todos os sábados, eu e minha filhinha ouvíamos enquanto arrumávamos a casa, que era música, né? Era de 1 até as 13, ou de 12 às 13, isso que era fantástico. E ele era assim, como qualquer pessoa genial, ele era um pouco, não soberbo, mas ele era um pouco vaidoso, né? Mas veja bem, um cara vaidoso e branco e achar que o pretão lá é o maior, por que eu estou falando isso? Porque dia 23 de abril deveria ser a data comemorativa da música popular brasileira. Porque foi o Pixinguinha que organizou a música popular brasileira. Por quê? Porque quando começou a indústria fonográfica no Brasil, a partir da década de 20, quando ela começou mesmo a ganhar força, Pixinguinha, que nasceu em 98, ele participa de um concurso para ver quem seria o regente, o maestro, o arranjador da RCA Victor, se eu não me engano. E ele ganhou com a música Carinhoso. Ele ganhou com a música Carinhoso, que ele chamava de polca. Então, o Pixinguinha, ele lá dentro da RCA Victor, ele é que organizava as músicas dos compositores. Eu não vou citar nomes porque eu não tenho provas, mas a maioria desses compositores, pode pegar aí Noel Rosa, pode pegar Cartola, pode pegar Francisco Alves, que comprava música, pode pegar o Braguinha, pode pegar aqueles compositores, Dorival Caymmi, na década de 30, pode pegá-los. E todos eles que gravaram para a RCA Victor, eles chegavam lá só cantando a música. Chegavam lá o compositor, o letrista e o compositor da música. Aí, onde é que está a partitura? Nós não temos, nós não sabemos ler partitura. O Pixinguinha, tá tudo bem, meus amigos, vamos lá. Pixinguinha era uma pessoa doce, dizem, né? Ele pegava a partitura, o negão aprendeu sozinho. Ele aprendeu sozinho. Aprendeu com seu pai, que era músico, né? E uma coisa que é interessante também, o pai do Pixinguinha, quando ele, aos 4, 5 anos, tocava flauta, que o professor dele era o Anacleto, um dos maiores compositores da música popular brasileira, o pai do Pixinguinha, que era preto, e marido da mãe, o segundo marido da mãe, porque o Pixinguinha tem irmãos que é do primeiro casamento da mãe dele. Como é que esse preto é funcionário público em 1898, e compra uma flauta importada da França? Entendeu? Então, a relação entre pretos e brancos no Brasil, elas devem ser estudadas do ponto de vista da dialética, e não do ponto de vista da perseguição aos brancos. A luta não é negro contra branco, a luta é a da emancipação econômica dos pretos no Brasil. E a luta da emancipação dos pretos no Brasil é uma luta contra os brancos racistas.
quer eles estejam no mundo operário, na classe média, na pequena burguesia ou na burguesia. É essa que é a diferença. Por que eu coloco o Pixinguinha aqui? Porque o Pixinguinha, ele era sustentado pelo Guilherme, um dos bilionários, que incentiva a Pixinguinha a montar um grupo chamado os 8 Batutas e que vão viajar pelo Brasil afora, vão para a França, eles vão para lá, os 8 Batutas vão à França para ficarem 3, 4 dias, ficam 3, 4 meses sustentados pelo Guilherme. Depois vão à Argentina. A Argentina adora a música do Pixinguinha. O Piazzolla é um apaixonado pela música do Pixinguinha e ele compôs muita coisa a partir da própria música do Pixinguinha. E eu me lembro que eu tinha um colega Rafael, acho que era Rafael, na faculdade de filosofia, que ele falou que o Astor Piazzolla era superior a Pixinguinha. Eu perguntei, você já ouviu a composição completa dos dois? Já comparou? Me prove aí a superioridade técnica. Ele ficou... né? Então o que acontece? O Pixinguinha chamava esses caras e colocava a música que o camarada cantava no papel. E quando ele colocava no papel, ele ajudava aquela rapaziada. Na verdade, o Pixinguinha deveria ser autor dessas músicas. Porque o cara chegava lá com uma letra e com uma melodia, aí o Pixinguinha, que tal isso aqui? Ficou melhor, mestre. O Júlio Medalha tá aí. Guerra Peixe, que foi um dos maiores compositores da música erudita brasileira, foi músico do Pixinguinha, porque o Pixinguinha ele foi regente e maestro do Cassino da Urca, que quando chegou aquele presidente desgraçado que é o Dutra, que foi apoiado pelo Vargas, antes tivesse vencido lá o brigadeiro Eduardo Gomes, que é uma das primeiras medidas do Eurico Gaspar Dutra, influenciado pela Igreja Católica, foi fechar o Cassino da Urca, que era uma fonte inesgotável de riqueza para a cidade do Rio de Janeiro, que vinham do Brasil e do exterior pessoas com dinheiro para gastar na cidade do Rio. Entendeu? O Dutra também, perdão da expressão, que o meu avô dizia que era um bom filho da puta, quem vota no Dutra é um bom filho da puta, você está entendendo? Né? Até rima, que foi um dos algozes da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém fala isso, só o Juscelino, entendeu? Então, para terminar aqui, o nosso querido amigo Pixinguinha, ele deveria ser coroado como pai da música popular brasileira, porque ele é que vai definir os ritmos da música popular brasileira. Ele não fala isso, são os estudiosos da música que falam isso. É que ali tem, que eu não procurei agora, tem lá do Tinhorão, de outro, história da música popular brasileira, etc, 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 etc. Então, os alunos dele, que foram Júlio Medalha, Guerra Peixe, aquele maestro de São Paulo que eu esqueço o nome dele, Pedroso, se você assistir ao vídeo, coloque o nome do maestro de São Paulo, que nós íamos muito ao Seu Boquino, que foi regente e que foi regente da Orquestra Sinfônica da Rádio MEC do Rio de Janeiro, também foi músico de Pixinguinha. Todos eles acham Pixinguinha um gênio. E por que o movimento negro não reafirma o Pixinguinha como, vamos dizer assim, o músico mais importante da história da música popular brasileira? Por que o Chico Buarque, aquele garotão bonito, brancão, de olhos azuis, inteligentíssimo, e por que aquele cinquentão bonitão que viajou o mundo inteiro, cujas músicas foram cantadas por cantores como Frank Sinatra, Yves Montand, Sérgio Endrico, quem mais aquele outro também que é muito importante nos Estados Unidos, que é um cantor formidável, que é o Bing Crosby, né?
Por que o Chico Buarque e o Tom Jobim saem de Ipanema e vão à casa do Pixinguinha, que morava do meu lado, ali em Olaria? Eu morei na rua Felisbelo Freire, em 1970, quando meu pai saiu do centro e foi para o subúrbio. A rua Pixinguinha era a rua do lado ali, tá certo? Eu devo ter passado pelo Pixinguinha e não me lembro. Tá certo que o Pixinguinha tinha um bar ali na Felisbelo Freire com a rua Pixinguinha que ele frequentava. Eu morava ali no edifício Embraim, que era o edifício de um árabe. Era dali, eu devia ter visto o Pixinguinha, eu era garoto. Na rua tinha feira. E o que esses dois foram fazer lá? O Tom Jobim, do ponto de vista de preeminência, era muito mais importante que o Pixinguinha, porque a música do Tom Jobim já tinha sido gravada pelos maiores cantores e cantoras do mundo inteiro, e as músicas foram tocadas por grandes jazzistas e por grandes orquestras. O que o Tom Jobim vai fazer lá com aquele crioulo cachaceiro? O que ele vai conversar com aquele negão cachaceiro, porra? Porque vai pedir a bênção, porra. Vai pedir a bênção. Vai pedir a bênção porque eles dois sabem que estão diante, são estudiosos, né? São estudiosos, são compositores maravilhosos. Eu costumo dizer para minha filha que a música brasileira tem dois pilares. A música, estou dizendo música, melodia, harmonia, ritmo, é o Pixinguinha e o Tom Jobim. O Chico não é compositor de música, ele é compositor de canção, que ele pega uma melodiazinha, um negóciozinho ali e chapa lá uma letra boa, você tá entendendo? Mas, para terminar, o que os dois foram fazer ali? Os dois foram fazer ali o que o Vinícius fez, porque o Vinícius era poeta no Samba da Bênção, não é isso? Quando o Pixinguinha fala que a bênção ao Pixinguinha, que é o nosso pai, é o nosso mestre, é o pai da música popular brasileira. Então, se o movimento negro quer e deseja afirmar os pretos na sociedade brasileira, comece com o negão aqui, ó. Comece com o pretão, Pixinguinha, pô. Ficar com essa babaquice de jogar preto contra branco, de querer destruir a estátua do zumbi, porque o zumbi tinha escravo, pô. Tem muito negão aí de movimento negro que dá porrada na mulher. Como tem socialista que dá porrada na mulher. Tem um monte aí. Eu não vou dizer que eu não tenho prova e posso receber um processo judicial na cabeça. Mas a imprensa está aí. O nome deles. Isso é uma questão cultural. Então tem que rasgar todos os versos do Castro Alves, porque o padrasto dele, que sustentava ele, que ele morreu com 24 anos, que sustentava o Castro Alves, era o traficante de escravo, pô. Ok? Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá certo? Que não caiam nessa esparrela de que o Brasil tem um Estado racista, que há um racismo no Brasil. Pode haver um racismo difuso pelas pessoas. Agora, um racismo organizado pelo Estado brasileiro é não entender nada de direito. Ah, mas é que criam medidas proibitivas. Criam medidas proibitivas nas relações sociais, como a foto no currículo, como é que é, hein? Como é que se dá o nome, rapaz? O elevador de carga, o elevador, a separação de elevador social para o elevador de serviço, tudo bem, tá certo? Mas não é para todos os pretos, é para a faxineira. Agora, duvida se aquela madamezinha da Rua Prudente de Moraes, em Ipanema, tiver uma amiga juíza preta, se aquela juíza preta, ela vai ter acesso à casa da amiga branca pelo elevador de serviço, vai pelo elevador
social. Então, se existe o racismo ele está dentro do extrato preto, que é pobre. Porque se você deseja emancipar os pretos brasileiros, não basta só essas ações afirmativas, é a luta econômica. Tá certo? Porque, para terminar aqui, deixa eu ver se está aberto aqui, o Capital do Marx, que o Marx, ele diz assim, quer ver? Para terminar, nos Estados Unidos da América do Norte, todo o movimento operário independente ficou paralisado enquanto a escravatura desfigurava uma parte da República. O trabalhador de pele branca não pode emancipar-se, onde o trabalhador de pele preta é marcado com ferro em brasa. Com ferro em brasa. Mas da morte da escravidão nasceu imediatamente uma vida nova e rejuvenescida do movimento operário. Isso está no Capital, no primeiro volume do Capital, da editora Nova Fronteira, não, Nova Cultural, tá no 1985, editora Abril Cultural, da coleção Econômicos, né? Da coleção Econômicos, é isso? Que coleção é? Pera aí, só um instantinho que eu tenho que passar exatamente para vocês aqui. Qual é? A coleção é Os Economistas. A coleção é Os Economistas. A moça que veio aqui em casa passou cera no chão e está derrapando. Então, Os Economistas. Os Economistas. Então, edição de 1985, volume 1, dos Economistas, páginas 237. Então, se nós desejamos também uma emancipação dos pretos no Brasil, é necessário que haja uma emancipação dos trabalhadores brancos no Brasil. Até lá, muito obrigado. E caramba, 1h32. Não sei nem se vocês vão querer assistir isso. Muito obrigado, tchau, tchau. Desculpa por qualquer coisa.